Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre o Dia do Trabalhador, que foi lá no dia 1º de maio, e as reformas trabalhistas. Para falar desses assuntos, os nossos convidados são a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Blumenau, Gaspar e Indael, o Sintrafit. Estamos aqui com a Vívia Krautsfeld. E o professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional da FURB, também um pesquisador no campo do trabalho, professor Valmor Schiochetti. Bom, no bloco anterior, a gente falou, né, da questão da reforma, de como essa reforma, nesses 6 meses, tanto a Vivian quanto o Valmor lembraram que não reduziu o desemprego, pelo contrário, né? E agora a gente vai pontuar algo também muito importante, que é para o lado do trabalhador. Professor Valmor, como que o trabalhador, né, enfrenta essa condição, né? Porque ele está numa condição bem difícil, né? O senhor já pesquisou nesse sentido? O senhor já consegue ver caminhos, se é que temos caminhos? Esse é o sentido do 1º de maio. Uhum. 1º de maio, ele representa, de alguma maneira, ele expressa esse processo de organização e de luta dos trabalhadores para obter melhores condições de vida a partir da sua inserção no mundo do trabalho. Uhum. E, de alguma maneira, o momento que estamos vivendo não é um momento simplesmente de alteração das relações de trabalho no ambiente de trabalho. Existem alterações importantes do ponto de vista institucional, ou seja, um ataque político, um ataque ideológico às organizações que representam os trabalhadores. Porque são essas organizações que representam e congregam os trabalhadores que dão a possibilidade da força coletiva dos trabalhadores na negociação, da força coletiva dos trabalhadores na representação política e assim por diante. E nós estamos vivendo uma fase em que essas organizações representativas dos trabalhadores estão sob ataque. Não é o primeiro momento da história, né? Em 1980, né, a famosa política da Margaret Thatcher, né, para construir um novo modelo, de alguma maneira, na Inglaterra, ele partiu dessa condição, né, de um ataque direto ao movimento sindical, às suas estratégias de organização, de luta e assim por diante. Então, estamos vivendo um momento nesse sentido. Aos trabalhadores, nesse momento, como enfrentar? Organizando-os, pela organização, pela mobilização. Nós temos uma possibilidade agora, embora o contexto seja muito difícil para os trabalhadores, porque o ataque aos sindicatos está sendo direto nesse sentido, ao poder, tanto à organização sindical quanto ao poder de negociação dos sindicatos, substituindo, né, a proposta do negociado sobre o legislado, né, substituindo os acordos coletivos pela negociação individualizada. Então, retira o poder dos sindicatos, retira o poder das organizações coletivas dos trabalhadores. Então, o grande desafio dos trabalhadores nesse momento é fortalecer suas organizações coletivas. Uhum. Agora, como não tem mais o imposto sindical, o fortalecimento desse instrumento vai se dar muito pela capacidade que os sindicatos têm de fato, terem reconhecimento junto à sua base da sua luta, da sua organização. Uhum. Aliás, esse teu ponto é interessante, né, Valmor? Porque aí os sindicatos eles vão ter que se repensar, né, Vivian? Como é que você vê essa... inclusive, a partir do que o Valmor coloca, né? O trabalhador vai ter que achar uma estratégia, e essa estratégia me parece muito no sindicato. E o sindicato também vai ter que se rever, né? Sindicatos que realmente apoiam o trabalhador, fazem a luta, trabalham para proteger os direitos trabalhistas, o direito do trabalhador. Esses sindicatos, com certeza, que estão presentes na categoria, que estão próximos aos trabalhadores, eles vão resistir, sim, eles vão se manter. Agora, sindicatos que sempre estiveram ausentes,
que não estiveram em porta de fábrica, em local de trabalho, que não estiveram junto aos trabalhadores, vão ter muitas dificuldades. Porque nós tivemos sindicatos que se articularam só por interesse de alguns, né? Sim, nós tivemos sindicatos que se articularam ou foram criados só para contribuição sindical, para receber a contribuição sindical. Claro, ela é importante, mas ela é importante para aqueles sindicatos que realmente trabalham em prol da classe trabalhadora. Agora, sindicatos que nunca apareceram, que o trabalhador não sabe nem aonde é o sindicato, são sindicatos que nunca tiveram trabalho. E aí também temos que ser bem claros. A contribuição sindical para esses sindicatos já não deveria nem existir há muito tempo atrás. Agora, o sindicato tem que se reinventar e aí se organizar. Os que estão organizados se organizar cada vez mais e aqueles que não estiveram, que vão ter que fazer a luta e se não fizerem vão ser extintos e com isso os trabalhadores também vão precisar dos sindicatos. Aliás, os trabalhadores, Vivian, eles estão procurando mais o sindicato porque eu colocava assim, né, me parece, uma certa apatia do trabalhador, parece que não entendeu muito bem, né? E o Valmor até chamou a atenção nesse sentido, né? Mas o trabalhador, você que está lá, né, que acompanha, que está à frente de um sindicato, qual a percepção que você tem? Olha, tanto no nosso sindicato como alguns sindicatos com quem a gente tem contato, a gente vê que o trabalhador cada vez mais, esse ano principalmente após a reforma, muita procura dos trabalhadores com problemas em locais de trabalho, principalmente empresários que acham que a reforma trabalhista foi feita e agora eles podem fazer qualquer coisa. Simplesmente mandar embora, demitir o trabalhador sem fazer o acerto, como diz o trabalhador, sem fazer a homologação, não pagando, querendo pagar parcelado, manda para a justiça, depois eu faço. A questão do trabalho intermitente, da terceirização, agora, Valmor, aquilo que a gente estava comentando antes, sobre a questão da MP agora que não foi mais prorrogada, não foi votada, ela acabou. As grávidas em locais insalubres, trabalhadora grávida trabalhar em local insalubre, onde já se viu o bebê tendo problemas depois com a saúde dessa criança, desumano, né? Com a saúde da mãe. E aí, não adianta ter uma reforma trabalhista dizendo que a trabalhadora tem que solicitar ao seu obstetra para que ela fique afastada do local de trabalho. A trabalhadora não quer perder o emprego. Nesse primeiro momento, tem trabalhadores que nem sabem, não entendem a reforma, não estão por dentro da questão da legislação, da nova reforma e nem da antiga também, que a gente recebe muitos trabalhadores que não conhecem os seus direitos. E aí essa mãezinha acaba trabalhando nesse local e a criança depois nascendo com problemas, estando doente. E aí vamos para um outro lado. Essa criança vai ter que ser tratada, essa mãe vai ficar doente, vai para o SUS, que ultimamente, com esse congelamento, nós já estamos entrando com um congelamento durante 20 anos nessa questão do repasse dos recursos. Que situação nós vamos vivenciar daqui para frente? É uma situação péssima para o trabalhador. Péssima. Então, é importante que os trabalhadores tenham essa consciência, se organizem junto aos seus sindicatos. Os sindicatos que não estão organizados, os trabalhadores que se organizem entre eles, Valmor? Isso é importante também, que haja essa organização entre os trabalhadores, onde não há sindicatos organizados. E é importante o trabalhador estar filiado ao seu sindicato para que ele possa também, com certeza, fortalecer. Valmor, fazendo um outro olhar agora. A gente está se encaminhando para o final do programa, mas enfim, eu preciso te perguntar isso. Que modelo de leis trabalhistas idênticas a essa do Brasil nós temos no mundo? Hoje no mundo nós estamos acompanhando um processo de reorganização importante da acumulação do capital, do processo de produção e apropriação da riqueza. Portanto, claro que cada país, cada região vai ter situações específicas, mas esta é uma situação que caracteriza este momento mundial, certo? E aí há um jogo de interesses que envolve empresas, que envolve governos, países, em termos de apropriação de mão de obra, de investimentos e assim por diante. Ou seja, como é que o Paraguai cria uma situação que muitas empresas daqui preferem, ao invés de
instalar unidades de produção aqui na região, instalam unidades de produção no Paraguai, certo? Porque o governo do Paraguai oferece condições para essas empresas, entre aspas, mais competitivas do que aqui. Então, essa intercompetição, essa competição intracapitalista pelo processo de apropriação da riqueza, ele está presente. E hoje ele está presente sem capacidade que os estados têm de regular essa competição. A política vai perdendo o poder de regulação sobre o capital. Um exemplo, 500 grandes conglomerados econômicos têm mais riqueza do que 9 grandes estados nacionais, grandes países. Então, as grandes empresas multinacionais, elas têm um poder de se deslocar, de tomar decisões e assim por diante, que torna a classe trabalhadora muito refém disto e sem proteção do Estado, sem proteção política nesse sentido. Não é? Então, qual é o desafio que a gente tem? A organização, retomar, né, a capacidade do Estado de intervir, de regular, de proteger a sua população, proteger seus trabalhadores, né, que é o chamado pacto, né, em torno da cidadania. A Constituição de 88 no Brasil, ela avançou nesse sentido. Está sendo rasgada agora. Oi? E agora está quase sendo rasgada. Sim, ok, mas se trata disso, dessa capacidade, dessa força política. Por outro lado, olhando para a história, esses momentos de crise, eles produzem as condições para avanços, certo? Então, isso talvez seja importante. Ou seja, então, vamos ser otimistas nesse sentido, então. Sim, porque o ser humano, né, ele não convive com a desumanidade. Então, a luta, né, pelo reconhecimento do ser humano, dos seus direitos, da sua dignidade, ela faz parte da história da humanidade. Então, obviamente que as condições que nós temos. O problema por que passar por esta situação de crise, né, para chegarmos a uma situação dessa. Então, de um lado, o momento é muito difícil para os trabalhadores no Brasil, no mundo, especialmente no Brasil pela conjuntura que nós vivemos, mas é um momento da sociedade olhar para o seu futuro e dizer que futuro nós queremos para os trabalhadores, para as trabalhadoras, né? Para a riqueza, para o ambiente, né? Para as futuras gerações e assim por diante. Então, é um momento de retomada dessa reflexão e os sindicatos têm um papel muito importante, além da sua organização, um trabalho de formação da sua base, um trabalho educativo, que eu acho que aí vai ser uma da salvação, né? Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui por um tema tão importante, né? E sempre que houver, né, espaço na agenda de vocês, a gente chama aqui para a gente debater essas questões. Obrigado, tá? Obrigado a você. Obrigada. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez aqui as presenças da sindicalista, a Vívia Krautsfeld, e do professor Valmores Chiochetti, que falaram sobre o Dia do Trabalhador e as reformas trabalhistas. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau!